Você já ouviu dizer que o que parece saudável pode, na verdade, estar te machucando por dentro? Talvez você escolha com carinho os alimentos no mercado, leia os rótulos com atenção e até evite excessos, mas, mesmo assim, sente que algo está errado. O coração acelera sem motivo, a pressão varia sem explicação, os exames mostram alterações que você não esperava. E aí vem aquela dúvida silenciosa, quase como um sussurro: será que estou mesmo cuidando bem de mim? Depois dos 60 anos, cada escolha importa mais do que nunca. Nosso corpo muda, e o coração, esse músculo silencioso que trabalha sem parar, se torna mais vulnerável, mais sensível, mais exigente. Não é mais como antes, quando a gente comia qualquer coisa e parecia que nada acontecia. Agora, pequenos deslizes podem ter grandes consequências, mesmo que a gente não sinta na hora. E o pior é que muitas vezes esses deslizes vêm disfarçados de escolhas saudáveis. Você já confiou em algo só porque estava escrito fit, natural ou sem gordura? Já sentiu que estava fazendo melhor por si mesma, mas os resultados não apareciam? Isso não é só com você. São milhões de pessoas que, todos os dias, são enganadas por embalagens bonitas, palavras da moda e promessas vazias. É como se estivéssemos tentando atravessar um rio, mas pisando em pedras escorregadias, sem saber qual delas vai nos fazer cair. E essa queda pode não ser imediata. Pode vir aos poucos, em forma de cansaço que não passa, de exames que se alteram devagar, de dores que antes não existiam. O mais doloroso é perceber que, na tentativa de fazer o bem, talvez estejamos acelerando um desgaste invisível. Por isso, hoje vamos falar sobre escolhas. Não para te culpar, mas para te proteger. Para te mostrar que, sim, com informações certas, você pode mudar esse caminho. Este vídeo é um convite à consciência. Um chamado para olhar com mais carinho para aquilo que colocamos no prato. Porque, no fundo, o coração sente o que os olhos não veem. E ele merece ser cuidado com a mesma ternura com que você cuida dos outros. Vamos caminhar juntos, passo a passo, desvendando essas armadilhas alimentares que parecem boas, mas escondem perigos. Porque, com calma, constância e a ajuda de Deus, sim, é possível proteger sua saúde, seu coração e sua vida. Você já se sentiu orgulhosa por trocar o chocolate por uma barra de cereal? Afinal, ela parece tão inofensiva, pequena, embalada com frases como rica em fibras, energia saudável, ideal para o lanche. Mas, por trás dessa aparência de cuidado, existe um segredo que pouca gente revela. Muitas dessas barrinhas contêm mais açúcar do que um bombom. Isso mesmo. Às vezes, o que você acha que está ajudando sua saúde pode estar, na verdade, alimentando um inimigo silencioso. Um dos maiores perigos está no que não conseguimos ver. Os açúcares ocultos, muitas vezes disfarçados com nomes complicados como xarope de glicose, maltodestrina ou açúcar invertido, aparecem logo nos primeiros ingredientes da lista. E isso é sempre um sinal de alerta. São substâncias que entram rapidamente na corrente sanguínea, provocando picos de glicose que inflamam suas artérias, forçam o pâncreas e, com o tempo, desgastam o coração. E o mais cruel é que isso acontece sem dor, sem sinal visível, como se nada estivesse acontecendo. Muitas pessoas confundem energia com saúde cardiovascular. Acham que, porque uma barra dá disposição rápida, ela também fortalece o corpo. Mas nem toda energia é boa. Algumas apenas acendem o fogo por dentro, criando um ciclo de inflamação que o corpo maduro já não consegue combater como antes. E, quando isso se repete dia após dia, o que era um simples lanche se transforma em uma ameaça constante ao coração. Existe um teste simples, mas poderoso. Quando pegar uma barra de cereal, leia os 3 primeiros ingredientes do rótulo. Se o açúcar aparecer em qualquer uma dessas posições, ou for substituído por nomes estranhos que você não reconhece, saiba que essa barra pode ser mais sobremesa do que nutrição. Não é sobre viver com medo ou se proibir de tudo. É sobre aprender a ver com outros olhos. Olhos que cuidam, que protegem, que escolhem com amor. Porque depois dos 60, cada batida do coração é uma conquista. E ele merece ser nutrido com verdade, não com disfarces embalados em papel colorido. Talvez você se lembre daquele copo de suco que tomava na infância. Do cheiro da fruta sendo espremida na hora, da cor vibrante, do sabor doce vindo direto da natureza. Por isso, é tão fácil acreditar que um suco de caixinha é uma boa escolha. Ele carrega o nome da fruta, a promessa de ser natural e ainda é prático. Mas o que muitos não sabem é que esse tipo de suco pode se tornar um inimigo oculto, especialmente para quem já passou dos 60. Nem todo suco vem da fruta. E, infelizmente, a maioria dos sucos industrializados que encontramos nos mercados está mais perto de um refrigerante do que de um alimento saudável. Eles contêm frutose isolada,
corantes, aromatizantes e conservantes que não só afastam qualquer benefício real, como também colocam em risco a saúde do seu coração. Quando você bebe um copo desses sucos achando que está se hidratando ou nutrindo o corpo, o que entra na sua corrente sanguínea é um coquetel de açúcar e aditivos. O fígado, que já trabalha com mais dificuldade à medida que envelhecemos, recebe uma carga pesada com a frutose em excesso. E, ao invés de transformar esse açúcar em energia, ele o armazena como gordura. Isso gera um acúmulo silencioso, que aumenta os triglicerídeos, desequilibra o colesterol e favorece a inflamação crônica, fatores que, juntos, abrem caminho para doenças cardíacas. E sabe o que é mais delicado? Tudo isso acontece sem sintomas imediatos. A pessoa continua tomando seu suquinho, achando que está fazendo bem. Mas o corpo sente, mesmo que em silêncio. Por isso, é tão importante desconfiar das aparências. Se o suco vem em caixinha, tem validade de meses e não precisa de refrigeração, é sinal de que está longe da fruta de verdade. Existe uma sabedoria antiga que diz: nem toda luz vem do céu, e nem todo suco vem da fruta. Às vezes, aquilo que brilha nos olhos e conforta no paladar pode estar apagando a vitalidade por dentro. Por isso, ao escolher o que colocar no copo, pense no coração. Pense no corpo que te sustenta, dia após dia, com esforço e coragem. Ele merece mais do que conveniência. Merece verdade. Durante muito tempo, a margarina foi apresentada como uma solução moderna. Em comerciais, ela aparecia como mais leve, mais saudável, principalmente como a substituta ideal da manteiga. Muitas pessoas passaram a escolhê-la com confiança, acreditando que estavam protegendo o coração ao evitar a gordura animal. Mas, por trás dessa promessa de saúde, existe uma realidade pouco divulgada. A margarina esconde um tipo de gordura que pode ser ainda mais prejudicial. Essa gordura, chamada vegetal hidrogenada, é processada industrialmente e tem um efeito direto sobre o endotélio, a camada que reveste os vasos sanguíneos. Com o tempo, ela provoca inflamações, endurece as artérias e aumenta o risco de obstruções. Mesmo que os exames mostrem um colesterol bom ou controlado, os danos podem estar acontecendo em silêncio. Porque o verdadeiro perigo nem sempre aparece nos números, mas nas reações invisíveis que vão se acumulando dentro do corpo. A ciência já mostrou que pessoas que consomem margarina com frequência têm maior risco de infarto, independentemente do nível de colesterol. Isso porque o coração não responde apenas aos índices, mas à qualidade daquilo que recebe todos os dias. E, depois dos 60, o corpo já não tem a mesma capacidade de defesa. As artérias estão mais frágeis, a circulação mais lenta e a recuperação mais difícil. Cada pequena agressão conta, e a margarina pode ser uma delas. Em vez de confiar em promessas industrializadas, muitos estão redescobrindo alternativas mais naturais, como o azeite extra virgem, usado com moderação. Em pequenas quantidades, ele nutre, protege e traz sabor verdadeiro. É como se o corpo reconhecesse aquilo que é puro, simples e direto da terra. E há quem já tenha feito essa mudança e visto resultados. Como uma senhora que compartilhou: troquei a margarina pelo azeite e em 3 meses meus exames mudaram completamente. Não foi milagre, foi constância, foi cuidado. O coração não precisa de substitutos disfarçados. Ele precisa de escolhas sinceras, de alimentos que tragam vida, e não apenas uma ilusão de leveza. Às vezes, o que protege de verdade não é o que está na moda, mas o que respeita a natureza do corpo. E isso começa, muitas vezes, com uma pequena troca na mesa do café da manhã. Durante anos, ouvimos que a gordura era a grande vilã da saúde, que o segredo para proteger o coração era escolher apenas alimentos com rótulos como zero gordura, light ou baixo teor de lipídios. E, assim, muitas pessoas passaram a evitar qualquer produto que parecesse pesado, acreditando que estavam se livrando de um risco. Mas essa escolha, feita com boa intenção, pode esconder uma armadilha muito mais perigosa: a substituição da gordura por aditivos que afetam silenciosamente o equilíbrio do corpo. Quando a indústria retira a gordura de um alimento, ela precisa compensar o sabor e a textura perdidos. E, para isso, adiciona açúcar, amido modificado, espessantes e sabores artificiais. O que parecia ser uma versão mais leve, torna-se um produto mais doce, mais processado e, em muitos casos, mais agressivo para o metabolismo. Isso gera um efeito invisível, mas poderoso: os picos de insulina. Pequenos desequilíbrios que, dia após dia, inflamam os vasos, aceleram o envelhecimento celular e preparam o terreno para a arteriosclerose. Muita gente não percebe o impacto imediato. Afinal, continua comendo direitinho, fazendo escolhas certas, evitando frituras, mantendo uma rotina equilibrada. Mas, de repente, vem aquele cansaço estranho que não passa. A pressão começa a oscilar,
Os exames mostram alterações inesperadas e o corpo começa a dar sinais de que algo está fora do lugar. E é nesse momento que surgem as dúvidas. Será que estou mesmo fazendo melhor por mim? A resposta está nos detalhes, na forma como os alimentos foram modificados para parecerem mais saudáveis do que realmente são. Porque o problema não é a gordura em si, mas sim o tipo, a qualidade, principalmente o que coloca no lugar dela quando ela é retirada. O corpo depois dos 60 já não tolera mais essas trocas enganosas. Ele precisa de equilíbrio, de suavidade e de nutrição real. Se o que você come promete ser leve, mas te deixa pesada por dentro, talvez não seja leveza de verdade. Talvez seja só um disfarce. Porque saúde não se mede apenas por calorias ou teor de gordura. Saúde é o conjunto daquilo que alimenta sem agredir, daquilo que cuida, sem enganar, daquilo que respeita a sabedoria silenciosa do corpo maduro. E essa sabedoria merece ser honrada em cada refeição. Nos últimos anos, os leites vegetais conquistaram espaço nas prateleiras e no imaginário de quem busca uma alimentação mais leve e consciente. Feitos com amêndoas, aveia, arroz ou castanhas, eles prometem ser alternativas mais saudáveis ao leite de vaca, especialmente para quem tem intolerância à lactose ou busca reduzir o consumo de produtos de origem animal. Mas por trás dessa aparência moderna e natural, existe um detalhe muitas vezes esquecido: a composição real desses produtos industrializados. Quando você escolhe um leite vegetal de caixinha, daqueles que ficam fora da geladeira e têm validade de meses, talvez não perceba que está ingerindo muito mais do que água e grãos. Estabilizantes, emulsificantes, conservantes e açúcares adicionados são ingredientes frequentes. E todos esses elementos, embora invisíveis ao paladar, impactam diretamente no funcionamento do seu corpo, especialmente no que diz respeito à saúde cardiovascular. O perigo está na inflamação silenciosa, aquela que não dói, que não causa febre, mas que afeta as artérias, desregula os hormônios e enfraquece a capacidade natural do corpo de se proteger. A cada gole de um leite vegetal ultraprocessado, seu organismo recebe uma carga de substâncias estranhas, que não alimentam de verdade, apenas preenchem espaço com um gosto artificial de bem-estar. Existe uma sabedoria que atravessa gerações. Leite bom estraga rápido, e o corpo sabe disso antes do rótulo. É simples, mas profundo. Alimentos verdadeiros não duram meses fora da geladeira. Eles pedem cuidado, frescor, presença. E é isso que o corpo maduro reconhece como saudável. Depois dos 60, o organismo já aprendeu a diferenciar o que nutre do que apenas imita nutrição. E essa sensibilidade, conquistada com o tempo, merece ser respeitada. Mais do que trocar o leite animal pelo vegetal, é preciso trocar o olhar. Entender que nem tudo que parece natural é realmente puro. Que nem todo líquido branco é sinônimo de leveza. E que, muitas vezes, a melhor escolha não está na embalagem mais bonita, mas na simplicidade daquilo que é feito com poucos ingredientes e muita verdade. Porque o coração sente. E ele nunca se engana com disfarces. Durante as compras, ao escolher um pão escuro, com sementes visíveis e a palavra integral na embalagem, é comum sentir que se está fazendo uma escolha mais saudável. Afinal, a ideia de que o pão integral é melhor para o coração já faz parte do senso comum. Mas essa crença, embora nascida de uma boa intenção, pode estar sustentada em uma aparência enganosa. Muitos dos pães vendidos como integrais são, na verdade, versões refinadas com adição de corantes apenas traço de farinha integral verdadeira. A indústria aprendeu a mascarar o trigo branco com corantes escuro de pequenas sementes na superfície, criando uma ilusão de saúde. Porém, quando você lê a lista de ingredientes, percebe que o primeiro item quase sempre é a farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, ou seja, farinha branca. A verdadeira farinha integral, rica em fibras com digestão mais lenta, aparece muito depois na lista, em proporções mínimas. Isso significa que o impacto desse pão no organismo pode ser tão agressivo quanto de um pão branco comum. Essa carga glicêmica elevada, vinda do trigo refinado, faz o açúcar no sangue subir rapidamente. E, com isso, o pâncreas trabalha em excesso, os vasos sanguíneos sofrem microdanos, o coração enfrenta um esforço que poderia ser evitado. Ao longo dos anos, esse padrão silencioso de alimentação contribui para o surgimento de inflamações, resistência à insulina e à arteriosclerose, processos que, na maioria das vezes, acontecem sem sintomas evidentes. Há uma forma simples, quase intuitiva, de reconhecer um pão verdadeiramente benéfico. Ele costuma ser pesado, denso, de aparência irregular. Não é fofo, nem aerado, nem macio como um bolo. E, geralmente, estraga mais rápido, porque não está cheio de conservantes. É o tipo de pão que, ao ser mastigado, exige mais calma e presença. E isso,
Para o corpo com mais de 60 anos, é um presente, um alimento que nutre de verdade, no ritmo certo, com respeito à digestão mais lenta e às necessidades reais. Escolher o pão certo vai além do sabor ou da textura. É um gesto de cuidado com o coração, de compromisso com o que é real, mesmo que não seja o mais bonito na prateleira. Por quê? Muitas vezes, o pão mais feio aos olhos é o mais honesto com o corpo. E, nesse momento da vida, honestidade é um dos ingredientes mais preciosos, tanto na alimentação quanto na forma como escolhemos cuidar de nós mesmos. A granola parece ter conquistado um lugar sagrado na alimentação de quem busca saúde. É comum vê-la associada ao bem-estar, à natureza, ao cuidado com o corpo. Ela vem em embalagens bonitas, com palavras como natural, fitness, fonte de fibras. E, diante desse apelo, é fácil imaginar que estamos diante de um alimento perfeito para o café da manhã ou o lanche da tarde. Mas a verdade, muitas vezes escondida atrás do rótulo, é que boa parte das granolas industrializadas trazem consigo mais riscos do que benefícios, especialmente para quem já passou dos 60. O que deveria ser uma mistura simples de cereais e sementes, torna-se, nas mãos da indústria, uma combinação excessiva de açúcar, melado, óleos de baixa qualidade e aditivos que transformam um alimento funcional em uma sobremesa disfarçada. Muitas granolas contêm, por porção, mais açúcar do que um cereal infantil, aquele mesmo que evitamos dar aos netos. E o mais preocupante é que esse excesso não aparece claramente. Está escondido sob nomes suaves, como xarope de milho, açúcar mascavo ou glucose de arroz. Esse tipo de consumo engana o corpo e o coração. No início, traz conforto, o sabor adocicado, o crocante na boca, a sensação de energia. Tudo isso cria uma impressão de que estamos nos cuidando. Mas, por dentro, o organismo vive outro processo. Picos de glicemia, produção exagerada de insulina, inflamações nos vasos sanguíneos. E, com o passar dos anos, esse hábito repetido, mesmo que pareça inofensivo, contribui para o aumento dos triglicerídeos, da gordura abdominal e da fragilidade cardíaca. Existe também um perigo emocional que não se fala, o sentimento de culpa. A pessoa come granola achando que está fazendo certo, mas não vê resultado. Sente que o corpo não responde, que os exames não melhoram, que a energia continua baixa. Isso gera frustração, desânimo e a impressão de que, talvez, nada mais funcione. Mas não é o corpo que está falhando, é a informação que foi entregue de forma incompleta. Há caminhos mais seguros. Com orientação e carinho, é possível montar a própria mistura em casa, usando ingredientes verdadeiros e ajustados à sua realidade. Porque, aos 60, 70, 80 anos, o corpo ainda responde. Ele só precisa ser alimentado com verdade, com presença, com escolhas que façam sentido. E, acima de tudo, com alimentos que cuidem, de dentro para fora, com a mesma ternura com que você sempre cuidou dos outros. Quando olhamos para todos esses alimentos que parecem saudáveis, mas escondem riscos, percebemos um padrão que vai muito além do prato. Existe algo mais profundo por trás de cada escolha que adoece em silêncio. A sedução das embalagens, a conveniência da rotina, a omissão das informações que realmente importam. São armadilhas sutis, mas constantes, que nos levam a acreditar que estamos fazendo melhor, quando, na verdade, estamos apenas alimentando uma ilusão. O coração, esse órgão silencioso que pulsa sem pedir nada em troca, sente cada uma dessas escolhas. Ele sente o excesso de açúcar, os aditivos disfarçados, os ingredientes que inflamam. Mas, acima de tudo, ele sente quando não é ouvido. Quando, por pressa, desinformação ou cansaço, ignoramos os sinais do corpo e seguimos alimentando aquilo que nos desgasta por dentro. E esse silêncio dói. Não como uma pontada, mas como um afastamento lento da vitalidade, da leveza, da energia de viver. Existe, porém, um caminho de volta. Ele não começa trocando marcas, mas trocando intenções. Não se trata de encontrar o produto perfeito, mas de voltar a escutar o que o corpo precisa de verdade. Alimentos simples, sem disfarces, que nutrem com humildade. Escolhas conscientes que respeitam o tempo do corpo maduro, a delicadeza das artérias, a sensibilidade de quem já caminhou muito e ainda quer caminhar mais. A sabedoria da simplicidade nunca envelhece. Um alimento que estraga rápido, que vem da terra, que tem poucos ingredientes, quase sempre é um sinal de vida. Porque o que é verdadeiro não precisa de rótulo chamativo. Precisa apenas ser reconhecido pelo corpo. E o corpo, quando é respeitado, responde com gratidão. Com mais energia para subir escadas, com menos dor ao acordar, com mais firmeza ao caminhar. Hoje, talvez você tenha percebido que algumas escolhas que pareciam boas estavam sabotando sua saúde. Mas isso não é motivo de culpa.
É um convite à reconexão. A chance de olhar para o que você come com mais carinho, com mais presença, com mais fé no processo. Por quê? Com calma, constância e a ajuda de Deus, é possível transformar não só a alimentação, mas a forma como você cuida de si. E o coração, esse companheiro fiel, agradece em silêncio. Ele sente cada gesto de amor e retribui com vida. Clique no vídeo que estão recomendando agora.